Olá, bom dia, meus amigos de Mato Grosso, do Brasil. Este é o Voz TV, eu sou Neto Marques, estamos começando mais um programa Voz TV aqui pelo site Voz MT. E hoje nós temos duas convidadas que nós vamos conversar aí sobre uma coletânea do direito bancário, que é um livro lançado pelas duas e mais alguns colegas, né, falando aí tudo sobre direito bancário. E nós temos aqui em nossos estúdios a doutora Angélica Anai e também a doutora Andréa Zattar. Muito obrigado a presença de vocês duas, doutora Angélica Anai, obrigado pela sua Eu que presença aqui. agradeço, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui, conhecer também, né, a sede de vocês, né, que eu estou assim apaixonada, viu? Vocês estão de parabéns, porque levar informação e comunicação para a sociedade é de muita importância, inclusive com um tema tão relevante igual esse na área do direito bancário. Obrigado, doutora Angélica. Doutora Andréa, obrigado pela sua presença e nós vamos ter aqui um bate-papo bem bacana sobre o direito bancário, que é uma das que muitas pessoas realmente no nosso dia a dia precisa bastante. Obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar divulgando a nossa obra, o trabalho que realizamos em conjunto, um segurando na mão do outro. Exato. Pela publicação dos artigos que tem escrito, pelo compartilhamento. E eu acredito que é uma grande responsabilidade escrever e ser lida. E descobri que tem receptividade, que as pessoas leem os artigos, comentam, pedem para entrar em contato, querem conversar a respeito, e isso engrandece muito. Exatamente. Agora, eu estava dando uma olhada no livro, é muito importante, porque eu acho que no dia a dia nosso, nós estamos sujeitos a usar a qualquer momento, porque a gente sabe que os golpes estão aí galopante e nós precisamos de profissionais que possam estar aqui ativo para poder está aí ajudando o cidadão ou a cidadã que passe por uma situação tão constrangedora com relação a golpes ou até mesmo situações que possam enfrentar frente a frente com uma instituição como o banco. E, doutora Angélica, como que foi essa ideia que vocês tiveram de fazer essa coletânea do direito bancário para poder estar assim dando maior condições que as pessoas possam estar se resguardando com relação a esse tipo de atitude que possa acontecer com qualquer um de nós? Então, o que ocorre? A Comissão Nacional de Direito Bancário da ABA, ela foi fundada em 2021 e nós temos feito um serviço social levando informações gratuitamente para a sociedade, como palestras em faculdades, palestra em CRAS e demais cartilhas, né, divulgando cartilhas, e essa coletânea para nós é a voz de todos os advogados. Por incrível que pareça, são assuntos assim muito relevantes para toda a sociedade. Aqui se fala de superendividamento, educação financeira, o golpe do cartão RMC e diversos outros tipos de fraudes bancárias de uma forma tão clara. Nós indicamos, inclusive, para estudantes de direito ler esse livro, porque aqui vem a prática de uma ação, de um estudante, ou ter que, às vezes, montar uma ação, aprender a montar uma ação. Esse livro, com clareza, ele aborda da prática jurisprudências, né, atualizadas em todo o contexto de transações bancárias, e hoje nós sabemos que nós estamos vivendo a era de golpes, né? E aqui fala muito sobre súmula, e para quem faz a leitura, eu estou lendo ainda, que eu quero ler todos os artigos a fundo, né? E ler toda a jurisprudência desse livro também, mas assim está muito claro. É um linguajar claro para que todos, a sociedade, pessoas que não têm até muito conhecimento jurídico, possa ler e ser instruída do teu direito. E para mim isso daí não tem preço. Então quer dizer que uma pessoa que passou por um constrangimento bancário, ele pode ler aqui que ele vai entender. Exatamente, os seus direitos. E hoje em dia, né, eu falo assim, as pessoas vão atrás da inteligência artificial quando eles têm algum problema, né? Ou vai na internet e fala assim, eu sempre falo, a internet nunca vai ser teu advogado, né?
ler, conhecimento nunca é demais. Mas você indo atrás de um advogado, você já sabe mais ou menos o que você pode requerer de direito, né? Quando se fala de golpe, é muito difícil hoje nós provarmos a responsabilidade das instituições financeiras, mas assim, não é impossível. Um bom advogado, né, amparado por jurisprudência e pela lei, pode fazer teu dinheiro voltar para o teu bolso com juro e correção monetária, porque a responsabilidade, provando que saiu as informações da instituição financeira, a responsabilidade é da instituição financeira. E é importante dizer que quando o consumidor ele passa por um golpe, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer um boletim de ocorrência. Fez o boletim de ocorrência, ele tem que ir na instituição e requerer aquele dinheiro de volta, abrir aquele processo administrativo. Mas, geralmente, o processo administrativo é só um requisito para que você entre na justiça, que ele é indeferido, o dinheiro não é devolvido para o bolso do consumidor, ele vai ter que acionar a justiça. Certo. Doutora Andréa, recentemente você foi mediadora de um evento aqui com relação a esse assunto. Como é que foi? Explica para a gente lá esse evento, que é de suma importância, não só para nós aqui em Mato Grosso, mas para o Brasil inteiro, porque haja visto que houve participação de jurista do Brasil inteiro, né? Então, o primeiro ponto que eu alertei a todos é que nós vamos precisar de uma campanha para relembrar a todos que o código é do consumidor, que a defesa é do consumidor e para o consumidor. Porque estamos vendo diversas decisões no sentido de isentar o banco das responsabilidades decorrentes de ilícitos praticados. É o que escrevo no livro sobre a responsabilidade civil objetiva dos bancos, quando da ocorrência de fraudes, quando da ocorrência de transações indevidas, não autorizadas, cartões não solicitados. O banco tem o dever de prevenção e não o faz. Muitas vezes, as transações realizadas não estão dentro do perfil do consumidor, do que ele pratica com frequência, não é observado, ou são cartões não solicitados, consignados não pedidos, ou ainda não há esclarecimento com relação ao valor que se pega e ao valor que se paga. O consumidor não tem ciência que se pegar 10 mil, vai pagar 30 mil, entendeu? E isso onera o consumidor, a gente não vê clareza. O contrato é de adesão, as cláusulas são pequenas, o contrato é acelerado, é atropelado, a pessoa no afã, na necessidade de pegar aquele valor, ele pega, ele só vai se dar conta quando ele já ultrapassou a proporção de pagamento e ainda não quitou a dívida. Que é perpétua, né? Perpétua. Eu estava conversando com a doutora Angélica aqui nos bastidores e ela estava me dizendo com relação ao direito bancário hoje, ele tem diversos campos, não é apenas um campo só. Como é que é essa questão, doutora Angélica? Assim, são vários mecanismos de você poder levar golpe, vários mecanismos para você se defender? Olha, o que me fascina no direito bancário, e porque eu sou apaixonada pelo direito bancário, que eu descobri no direito bancário uma forma de você fazer um trabalho social dentro da matéria do direito bancário. Inclusive, quando se fala de educação financeira, o quanto é interessante. Nós sabemos que produtos bancários têm diversos tipos de produtos bancários e contratos bancários. E cada contrato bancário tem a tua lei que rege. E eu falo assim, quando o consumidor ele sabe dos seus direitos, ele conhece um tipo de produto e serviço bancário. Um exemplo, um contrato de financiamento de veículo. A maioria da população tem um contrato de financiamento de veículo. Mas pergunta para o cidadão se ele sabe do seu direito. Ele sabe que com uma parcela em atraso,
cabe-se a busca e apreensão do seu bem? Se fala muito em 3 parcelas atrasadas, Exato, né? mas não tem lei que fala tem lei que fala. são 3 A partir do parcelas. primeiro mês O já pode. Decreto-Lei 911/69 diz, estando em mora. O que é a mora? É o Um dia, né, atraso. que se passou já estava em atraso. E agora nós, na era de boletos falsos, o consumidor às vezes paga. Eu já vi vários consumidores pagando boleto falso. Aí fica em débito com o O banco. oficial vai e prende o carro. E detalhe, prender o carro, você tem que quitar o contrato. Se a dívida é 100 mil que está faltando para você pagar e você tinha uma parcelinha atrás e prendeu esse carro, você tem que quitar o financiamento. Você acredita que o consumidor vai tirar em 5 dias corrido, que é o prazo dele de purgar, 100 mil reais do bolso? Impossível, A maioria praticamente. perde e ainda fica com dívida. Ou seja, ele não tem conhecimento do seu direito. E o que eu falo, até advogado, às vezes, que não trabalha na área, não sabe disso. Vários amigos meus me ligam e falam, doutora Angélica, estou com um caso de um cliente aqui, o que eu devo fazer? Eu percebo que eles não têm a malícia de um advogado especialista nessa área. E eu tenho prazer. Eu sempre falo, eu amo quando uma pessoa fala, Angélica, você vai na faculdade palestrar? Qual que é o tema que você quer abordar na palestra? Produtos e serviços bancários. Porque nesse tema, eu falo de todas as modalidades de contratos bancários e o risco que ele pode causar ao consumidor sem o consumidor ter esse conhecimento. Que são agora, tem a lei de alienação fiduciária do marco legal das garantias de imóvel. A maioria dos cidadãos também tem um financiamento de imóvel. Mas o consumidor sabe que se ele for notificado com 3 parcelas em atraso e ele não pagar a dívida, o imóvel vai para leilão extrajudicial. Depois que entrou na fase de leilão, olha, é muito raro conseguir a anulação do leilão. A pessoa vai perder o imóvel. E por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento. Os consumidores recebem notificação. Não tem dinheiro, amanhã eu resolvo. E, às Amanhã eu vezes, é muito resolvo. imóvel da pessoa. E ele tem um prazo. Ele tem um prazo. Se ele não pagar naquele prazo, vai para leilão. Entrou em fase de leilão, os consumidores gastam um absurdo com o advogado, porque daí vai entrar na justiça, tem que pagar custa processual em cima do valor do imóvel, que às vezes é 500, é 1 milhão. Tem que pagar os honorários e com risco de não ter esse imóvel recuperado. E como é que é aquela questão também, não sei se entra aqui no banco, no livro, tem, a respeito, a gente vê muitas pessoas que adquirem um financiamento de veículo e depois procuram um advogado para poder, o juro está alto. Na época não era alto, ele não achava alto, ou se depois se tornou, ou alguém orientou, como é que é essa questão? Eu sou especialista nisso, né? Eu não olha aí para você, queria nem vender meu aí. peixe, né? Mas é a minha atuação, sou apaixonada por ação revisional de veículo e busca e apreensão de veículo, é o que eu mais atuo. Então eu já sei quem indicar, porque é o que eu mais atuo. Tem muita gente que procura. Mas assim, eu área. falo assim, a ação revisional é um mecanismo para se conseguir negociar com o banco. Porque um exemplo, às vezes vai clientes no meu escritório, tudo é questão de análise. O cliente está com dificuldade em pagar as parcelas e ele liga no banco, o banco está irredutível. Ele não tem negociação, ele coloca honorários, ele coloca custas altas, o carro já está com busca e apreensão. O carro já está com busca e apreensão. Então, com eles não tem conversa. E daí, eu olhando a análise do cliente, eu falo, você tem dinheiro para pagar isso daqui? Ele já joga logo no jurídico, né? Exatamente. Você tem dinheiro? Doutora, não tem. O carro está com busca. O que eu faço? Tem que se entrar com uma ação revisional para o banco, para a gente ter voz, pedir na revisão dos juros, inclusive, um contrato de financiamento de veículo tem um produto dentro do contrato que é o seguro prestamista. Fora de brincadeira, tem seguro prestamista que é 10 mil reais. Às vezes você recuperando o dinheiro, porque eu faço tudo extrajudicial e recuperação do seguro prestamista. 10 mil reais que eu recupero para o cliente, ele paga as parcelinhas atrás do carro dele, já resolve o problema dele em um atendimento. Só que o que ocorre? A ação revisional é para a gente ter força, ter mecanismo. E às vezes com a ação revisional você consegue suspender ou amarrar a busca e apreensão.
Mas hoje eu não tenho medo de falar, nós estamos lutando contra uma série de bandidos, né? Porque hoje eles estão colocando localizador debaixo do carro do consumidor. Ele não coloca na concessionária ou na garagem que ele comprou o carro. Eles entram com a busca e apreensão e mandam os olheiros irem atrás, ver se localiza o carro e põe um aparelho debaixo do carro. Para que esse aparelho? Para localizar ele? Se descer mandado e contratar uma advogada igual a doutora Angélica que vai mandar esconder o carro, tem um aparelho debaixo para localizar o carro. Mas eu tenho toda uma instrução para me instruir meu cliente. Mas esse rastreador no ato do acordo, lá da compra do carro? Não, eles colocam antes de entrar com a busca. Um exemplo. Vai antes, né? Eu sempre falo para o meu cliente um exemplo. O carro dele está com 2 parcelas em atraso. Daí, já está na mira. Daí né? o banco vai pegar e mandar para as empresas especializadas, os localizadores fala assim, ó, vai lá na casa de fulano, que nós já vamos entrar com a busca, ver se o carro está lá. Um exemplo. Entendi. Daí manda os detalhes da placa, tudo, vai um olheiro lá na frente, lá não viu o carro. Vamos supor que não viu o carro na casa do consumidor. Mas eles vão mandar as informações para todos os olheiros que andam Cuiabá e Várzea Grande. Nós, se achar o carro, você já põe o aparelho. Achou o carro andando na rua, o aparelho é metade de um... É desse tamanhozinho assim. Manda caixa de fósforo. E tem um imã. Pega e coloca embaixo. Colocou embaixo, daí o cliente vem no meu escritório. O que eu falo? Primeira coisa que eu falo para o cliente quando o carro está com busca e apreensão. Rodopia debaixo do carro e procura esse aparelho, que provavelmente... E a maioria acha. A maioria tem achado o aparelho. A maioria tem achado. Então, assim, para mim, que atuo nessa área, sinceridade, eu acho um absurdo. Porque a lei já não favorece o consumidor. Se prender o carro, ele tem que quitar o carro. E ainda as instituições financeiras utilizam esses mecanismos, para mim, ilegais, para ter vantagem e lucro excessivo em cima do consumidor. Nossa, então, é bem complicado. Para você ver como que o direito bancário é bem amplo, né? E como se dá esses golpes? Por exemplo, são vários golpes que os bancos têm que restituir, né? Ele precisa restituir. Mas aí que entra uma profissional gabaritada, capacitada, para poder analisar cada caso é um caso e poder fazer esse estorno ao cliente. Mas hoje, como que vocês viram assim? São vários golpes. Conta para a gente um dos golpes que vocês lembram aí, que seja assim, interessante para que o nosso telespectador que está assistindo se prevenir. O falso boleto para financiamentos, principalmente de imóveis. Quando você compra financiado por imóvel e você recebe o boleto mensalmente por e-mail, muitos chegam boletos falsos. E aí, depois que você faz o pagamento, às vezes vem até proposta de quitação, com preço bem menor, né? Com preço convidativo que salta aos olhos. Ele vê a possibilidade de quitar, ele não pensa, ele vai no Afan, faz uma quitação falsa e perde todo o valor. E, na verdade, assim, eles pedem, inclusive, parece que a Energisa aqui de Mato Grosso, eles falam, ao pagar, verifica seu nome e tal. Teve muito boleto falso da Energisa também, Sim. né? Mas aí... Entraram fizeram um site, né, fraudulento, né? Sim. E todos os boletos, se a pessoa olhar, na hora do pagamento, ele tem que estar com o nome daquela empresa que você precisa pagar, né? Porque geralmente os fraudulentos, o nome não vai estar lá, o nome da empresa. Então, o que ocorre? O boleto, eu sempre instruo, quando o consumidor vai pagar, principalmente em lotérica, que lotérica é um perigo de pagar boleto falso. Por quê? Eles atendem idosos, pessoas hipervulneráveis. As lotéricas geralmente é o ponto de recebimento, de pagamento, que vai os idosos, os idosos têm dificuldade de mexer em banco, em aplicativo. Então, eles já recebem a pensãozinha deles, já vai para a fila da lotérica. E, às vezes, nesse ir para a fila da lotérica, ele pegou um boleto falso. Então, o idoso ele tem que ter a inteligência, eu falo, a expertise de perguntar para o funcionário da lotérica qual que é o cedente aí, qual que é o beneficiário. É o banco que ela está pagando? Se for PagSeguro,
pessoa física, pode ter certeza que é golpe. E outra coisa, se você está fazendo uma transação bancária e fazendo um pagamento pelo aplicativo, você já tem o conhecimento de como fazer a transação. É muito mais fácil. Você colocou o código de barra, você já tem que ver o beneficiário. Só que o que eu sempre falo, na correria do dia a dia, coloca o celular lá, já tira foto e senha. Gente, eu já vi pessoas, membros da nossa comissão que fala sobre fraudes bancárias, pagar um boleto falso. Cada correria do dia a dia, não conferir. E às vezes fica alegre pela proposta de ser um bem combinativo, É bem isso. Né? E não confere. E o boleto é idêntico. Se você não conferir na hora do pagamento quem é o beneficiário, você vai cair no golpe. E eu vou falar, tá demais. Nós que mexemos com operações de banco, muita negociação, muitos acordos em relação aos nossos clientes, eu toda vez que está vindo boleto no meu escritório, eu gasto de 30 a 40 minutos para ver a veracidade do boleto que veio no meu escritório. Porque a responsabilidade é minha. Eu vou repassar esse boleto para o cliente pagar. E às vezes ele não vai fazer a conferência. E se eu dou um boleto para ele, falso de 30 mil para ele pagar, ele paga o boleto, ele vai vir em cima de mim. Tenho um risco até de perder minha carteirinha da OAB. Tem pessoas treinadas para aplicar golpes em idosos. E geralmente quando você faz um contrato desse, a gente não lê todas as causas. Não lê, não acho que vai passar a canseira que passa, né? Porque você paga para se resguardar e no final, na hora que você vai acionar, você não tem teu direito garantido. Esse que é o problema. Agora, doutoras, é importante que as pessoas fiquem atentas, porque buscando um profissional especializado igual a vocês, porque a gente está sujeito a qualquer momento passar por essa situação. E você é a parte mais fragilizada com relação a uma empresa igual um banco, né? A parte fragilizada é a pessoa, é o CPF. E aí você fica assim, com as mãos atada, você não tem como brigar. Aí você tem que brigar através de pessoa especializada, tem uma demanda de tempo, você fica nesse período, você fica com a sua saúde fragilizada, você pode entrar em depressão, você às vezes desconta na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. É uma sequência. É uma sequência de acontecidos. Interfere no emocional, sim. E é por isso que eu falo, parabenizo o espaço também que você nos deu, porque é um tema de tanta relevância social, né? E eu falo que a informação é que inibe esses tipos de golpes, né? Que todo dia nós temos visto contra, principalmente pessoas idosas, né? E eu sempre, incansavelmente, eu falo sobre esse tema porque eu sei que ele transforma vidas. E o nosso objetivo maior com este livro, inclusive ele foi lançado em São Paulo, é dar uma leitura flexível aos consumidores para que eles tenham a instrução dos seus direitos e consigam um pouquinho, né, a gente plantar uma sementinha e inibir esses tipos de golpes de várias modalidades de contratos bancários. Porque a gente vê que muitas pessoas que financiam uma casa, financiam um carro, depois eles não conseguem manter aqui. Às vezes acontece um problema na família, outro. E isso tem jeito, doutora, de fazer repactuar essa dívida com o banco, se buscar através de um consenso lá no administrativo, consegue? Através de vocês? Então, como é que funciona isso? Depois da alteração da lei do Marco Legal das Garantias de Financiamento de Imóvel, eu falo para o consumidor, tem que tomar muito cuidado depois de 3 parcelas. Se foi notificado, corre, tenta resolver com o escritório, no administrativo, porque, infelizmente, está chegando no escritório já em fase de leilão o imóvel e começa a dificultar muito mais. E detalhe, tem alguns estados já que a busca e apreensão de veículos está sendo feita via cartório também pelo Marco Legal das Garantias. Já não é mais uma ação de busca e apreensão distribuída judicialmente. É tudo feito via cartório. O consumidor ele é intimado, ele tem prazo de 15 dias via cartório para pagar, não pagou, já vai qualquer um na tua casa e pega o carro e leva embora. Não precisa mais de oficial de justiça. Mato Grosso do Sul já
está vigorando. Acho que IPTU de Cuiabá já está assim também. Hã? IPTU de Cuiabá já está assim também. O cartório notifica É e bem tal. isso. É bem isso. Então, assim, tudo está se estreitando para o consumidor. E esses dias eu fiz uma pergunta até para um deputado federal, eu sou do CONDECOM, e a gente se questiona, né? Como que as leis estão sendo alteradas tão rápidas a favor dos maiorais, que são as instituições financeiras, né? E daí essa pessoa, esse deputado pegou e falou assim, olha, doutora Angélica, deputado federal cai de paraquedas no Congresso, você não sabe de onde que ele saiu. Quando você vai ver, a política dele, quem pagou, quem bancou, foi as instituições financeiras. E daí lá, as leis são alteradas por voto vencido. Então tá aí a resposta. Impressionante. Tá aí a resposta. Por isso que nosso país não vai para frente. E daí aparece uma doutora Angélica, uma doutora Andréia, os membros da comissão, que nós fazemos com o maior prazer levar essas informações, que eu acho que é o legado que a gente leva para a vida. Mas quando o banco notifica aquele débito, às vezes, quando vai para o jurídico do banco, aí que ele não consegue mais pagar, porque aí já tem que pagar as custas. Já fica tudo mais caro. Eles criam taxas, eles criam tarifas. Fica tudo mais caro. Honorários de advogado, ainda que de forma administrativa. Mas vou falar, fica mais barato ainda do que ele contratar um advogado e acionar na justiça, por causa das custas. Hoje, um consumidor, para acionar a justiça em relação a financiamento de veículo, a imóveis, é muito difícil conseguir justiça gratuita. E vou mais além. Nós temos a lei do superendividamento, que é uma vergonha, inclusive, para o estado do Mato Grosso, que ela não tem sido vigorada aqui no estado do Mato Grosso. Eu peguei 3 ações de superendividamento e distribuí para passar vergonha. Fiquei com vergonha dos meus clientes. Hoje aparece gente no meu escritório, eu não quero mais pegar ação de superendividamento. Por quê? O juiz não sabe passar caneta, não tem uma estrutura no Poder Judiciário, não tem um núcleo de superendividamento. Eu escuto falar que tem, mas a gente não vê agir, a gente não vê funcionar. Então, assim, acaba sendo que a lei fica no papel e não tem eficácia. E como que tá? Os bancos fazem refis também para diminuir o juro? Então, e sem falar, além da lei do superendividamento, quando a gente entra com a lei do superendividamento, a justiça gratuita é indeferida para o superendividado. Então, assim, fica bem difícil, né? E quando se fala de custas processuais, gente, tudo é muito caro. Tudo é muito caro. É aquilo que vocês disseram, porque, por exemplo, aquele senhor que juntou a vida toda 200 mil para a justiça, aposta, tem um bom dinheiro. Então, ele tem dinheiro, mas ele não busca a origem. Uma vida guardando todo mês, suadinho o dinheiro dele. Porque tem pessoas que sabem guardar dinheiro. Sim. Para você chegar tem pessoas que sabem guardar dinheiro e tem alguns, às vezes, pessoas que trabalhou a vida inteira na área rural, criador de porte pequeno, de gado, tem 3, 4, 10 novilhinhas lá, que acorda de manhã, tira o leite, vende o queijo. Aquelas pessoas são econômicas, elas sabem guardar dinheiro. Mas não é porque ela tem 300 mil reais de uma vida guardada que ele é rico. Ou às vezes ela trabalha, por exemplo, do lar numa fazenda, ela não tem necessidade de gastar, ela vai guardando dinheiro dela. Exatamente. Né? Exatamente. E há um ditado que fala que o dinheiro não é o que você ganha, é o que você gasta, né? Exatamente. Mas, é bem isso. Não sei se vocês se lembram, não sei se ainda está, assim como vocês são especialistas bancários, vocês podem me dar uma resposta. Antigamente, quando você devia o banco, e o banco fazia uma proposta para você, olha, você paga tanto, você pagava ele diminuía aquele valor, só que depois você não podia abrir conta lá enquanto você não pagava o restante. Ficava a restrição do Banco Central. Naquele banco, mas não era só naquele banco? Geralmente sim, mas é igual eu falo, quando se fala de restrição interna no Banco Central, cada banco tem sua forma de financiar. É muito relativo, tá? Eu falo de clientes meus, eles quitam os contratos com ação revisional, com dificuldade. Na hora que eu vejo, aparece no escritório já com carro zero, que estava com
conseguiu. O outro não consegue. Mas hoje tem alguns bancos, não falo que são todos, mas tem alguns bancos que para financiar, ele faz o crédito responsável. Ele analisa se aquele cliente está apto a financiar, está com a margem dele boa para financiar, porque isso é importante para o consumidor não entrar no superendividamento. Às vezes a taxa dele de pagamentos mensais com outros empréstimos, outros contratos está muito alta, você pode ter nome limpo, o score teu pode estar alto, e você pode ter um empréstimo recusado. E não é porque teu nome está no Banco Central. É porque aquele banco ele foi responsável em analisar o teu crédito. Isso é muito importante dizer. Porque às vezes a pessoa me liga e fala, doutora Angélica, eu não sei, o banco recusou meu empréstimo, eu estou precisando do empréstimo. Ele recusou, eu não estou com o nome de Serasa. Será que tem alguma restrição interna? Vai lá ver, não tem. Por quê? Porque ele não está naquela fase boa do banco emprestar para ele. Porque se emprestar, o banco sabe que ele não vai dar conta de pagar. Porque ele tem outros contratos para se pagar. Então, tudo é... Mas são poucos bancos que fazem isso. Análise de risco. Isso. Esses dias eu fiquei surpresa. Minha gerente fez uma análise de risco para mim. Eu precisava de um valor e liguei. Falei assim, olha, eu vi que eu tinha um empréstimo aqui, mas já não tinha mais. Daí liguei e falei assim, por que não libera para mim? Ela falou, Angélica, você está no risco. Nós não vamos ali. E eu falei, graças a Deus que ela não liberou, porque eu arrumei a situação, eu ia entrar numa dívida. Então, assim, é bom isso daí para o consumidor, não é ruim. Tem hora que a gente fica bravo com o banco, né? Fala, puxa vida, na hora que eu mais preciso do banco, o banco vira as costas. Mas se o banco fizesse isso com todos os consumidores, muitos não estariam super endividados. Outra é essa questão do score, que muita gente não entende. Ele fala, cara, mas eu comprei um carro à vista, eu comprei uma casa à vista, eu não tenho estado de score, agora eu fui comprar um tênis, não consegui. É bem isso. Né? É bem Essa isso. é uma temática que poucas pessoas entendem. Parece que bem isso. eles querem que as pessoas comprem parcelado. É para ganhar mais através de juros? Com será? certeza. Também Com certeza. Você ficar escravo do... Eu falo que o banco, ele gosta que o consumidor ele utilize os produtos do banco. Né? Várias modalidades de produto. Enquanto você está utilizando aquelas taxas de juros, você está fazendo render o serviço para o banco. Agora, no momento que você não usa nada, você não movimenta a conta, você não paga nenhum... Você não é bom cliente para o banco. Isso daí você pode ter certeza. Né? Por isso que eles sempre estão oferecendo alguma coisinha para você ter moral com o gerente, né? É um título de capitalização, é um título de capitalização, é um seguro. Seguro, consórcio, são tudo produtos são bancários. produtos que são vendidos, empurrados, na verdade, né? É aquela venda casada. E a pessoa iludida para ter moral com o gerente, né? Que ele sempre quer aquele favorecimento, ele vai se comprando aqueles produtos para agradar o gerente. Né? E gerente também é aquela situação. Quando você pede um favor para o gerente, quer te vender também um produto. Né? É porque o gerente tem que cumprir metas, né? Ele tem que gerar lucro. E eu acho muito importante dizer, chega muita gente no meu escritório que se abre comigo. Né? Hoje nós sabemos que tem gerentes que eles fornecem crédito para o consumidor. Um exemplo, você é uma empresária, você precisa de 100 mil. Ele fala, eu aprovo, mas eu quero 10% desse valor no meu bolso. Ele pega por fora do serviço dele os 10%. Eu conheço pessoas que estão amarradas em gerente de banco. Amarradas assim, de ter que dar terreno, ter que dar isso. Você imagina, um gerente de banco, ele virou uma empresa particular. Ganhando dinheiro em cima do cliente lá do banco. Ou seja, aquela história, todo mundo ganha. E hoje está dificultando um pouco mais, que hoje o atendimento do banco, a maioria, é tudo online. Então, eles têm muito medo também, porque... Mas antigamente, que era presencial, tinha muito esse esquema. Muito esse esquema. Agora, aqueles golpes que são feitos fora do sistema eletrônico, fora da internet, que é aquele golpe que as pessoas vão na rua, consegue pegar o cartão do idoso ou da pessoa, já é mais difícil, Eles ficam né? com pontos específicos, né? Inclusive, eu estava falando com o Dr. Rogério, delegado da delegacia da DECOM, e
eu falei assim, doutor, chegou uma cliente no meu escritório meio estranha. Ela abriu uma conta na Caixa Econômica e a gerente que passou a senha da conta dela para ela, eu achei bem estranho. E o dinheiro sumiu, fizeram empréstimo, questão assim, rapidão. Ela falou assim, Angélica, sabe o que está acontecendo? Os golpistas, vamos supor, tem um banco da Caixa Econômica. Eles ficam na frente do banco, colocam uma mesma cadeira e se faz pelo banco e o idoso cai. Como se ele estivesse atendendo com uma forma mais fácil aquele consumidor. Eles vão no aplicativo, eles abrem conta, eles fazem tudo, pega a senha. Você imagina a situação que nós estamos vivendo? Nós conversamos aqui com a doutora Angélica e a doutora Andréa sobre direito bancário. E, doutora Angélica, doutora Andréa, nós queremos perguntar para você e para você, tem alguma coisa que nós não falamos aqui que é importante para que você possa ir falar com o nosso telespectador? Eu acredito que nós já demos uma pincelada, né? É um tema muito abrangente, né? Igual eu falo, várias modalidades de contratos bancários, né? Eu só quero dizer para os consumidores, fiquem atentos a qualquer mensagem recebida, a qualquer torpedo, mensagem, links pelo WhatsApp, por e-mail, né? Com dúvidas, se você não entende, pede para uma pessoa que tenha mais conhecimento, analisar. Boletos, às vezes você também não entende. Antes de pagar, analise esse boleto, que eu acho que já é um meio caminho andado se a gente não cair nesse tipo de golpes, porque hoje ganhar dinheiro é difícil, né? E às vezes a gente vê, devido aos golpes, saindo dinheiro tão fácil da mão do consumidor, e depois para recuperar é um outro problema. Antes que a gente encerre aqui, doutora Andréa, vocês falaram no começo da nossa entrevista aqui que vocês gostam de dar palestra também. Sim, se alguma empresa ou faculdade solicitar vocês também para falar sobre isso, vocês fazem isso? Sim, educação financeira, produto e serviço bancário, pode entrar em contato comigo pelo telefone 65 99 218 4122. É importante falar que a Comissão Nacional de Direito Bancário da ABA tem especialistas do Brasil inteiro. Nós temos mentores de superendividamento, inclusive agora em abril será lançado um curso presencial em Brasília, na sede da ABA, 2 dias de curso sobre ação de superendividamento, desde ensinar a pessoa a montar essa ação, a atender o cliente, porque é um atendimento bem complicado, planilhar o cronograma de pagamento do superendividado e também as dicas para conseguir a justiça gratuita na ação de superendividamento. Que eu falo, conseguiu a justiça gratuita, já é uma grande vitória. Porque hoje, você falar em endividamento, você vai pegar uma grande parte dos brasileiros, né? Exatamente. Mas parece que é uma diferença de endividamento e, por exemplo, quando você constrói uma casa, você está devendo um pouco daquela casa. Não é dívida, porque você... Não, você tem que... E essa pergunta tua é muito interessante e vai ser explicado nesse curso, por quê? Para você saber se a pessoa se enquadra na lei do superendividamento, você tem que analisar a situação financeira dela, né? O mínimo existencial hoje, que é até discutido no Superior Tribunal de Justiça, que para um é 30%, para outro pode não ser 30% o mínimo existencial, não é R$600 de um salário mínimo. Um exemplo, tem pessoas que têm um patamar de vida muito maior, que precisa ter, inclusive, na tua casa, um ar-condicionado, e outro vive sem ar-condicionado. O mínimo existencial para ele, que paga uma energia muito mais cara, tem que ter essa diferença. E isso que vai ser explicado também para fazer toda essa análise, para que a pessoa, se entra com uma ação de superendividamento, realmente aquele consumidor está amparado pela lei e ele é um superendividado. A gente tem, por falar sobre direito bancário aqui, não passar o dia todo, mas nossa, gostaria de ter... É muita coisa. Nós já vamos para esse Até porque os R$600 não permite nem mesmo o mínimo de subsistência. Exatamente. Isso. Principalmente você considerar o preço de uma cesta básica. Exatamente. E antes da doutora Andréa fazer o encerramento aqui, eu gostaria já de convidar vocês para os próximos encontros aqui no Voz TV, para que a gente possa estar discutindo assuntos interessantes ao nosso telespectador.
Doutora Andréia? Muito prazer. Eu vou fazer o alerta da Black, que está chegando. Não comprometam toda a parcela do 13º. Comprem só o que for realmente necessário, aquilo que você idealizou. Verifiquem os preços, verifiquem os QR Codes, os boletos. Se o site não é falso, veja o cadeado de segurança. Tenham toda a cautela necessária nas compras. Isso aí. Então, nós, mais uma vez, com a doutora Angélica e a doutora Andréia, estamos encerrando o nosso Voz TV. Agradecendo você que está aí assistindo a gente, não sei o horário, se é de manhã, à tarde ou à noite. Assistam também pelo nosso Instagram, pelo YouTube ou pelo site Voz MT. E que vocês continuem sempre conosco aqui. Agradecendo também ao nosso técnico, Matheus, porque sem ele a gente não tocaria este programa. E nós estamos convidando vocês ao próximo programa. Uma boa tarde, um bom dia a todos vocês. E até o próximo programa. Até. Muito obrigada pela audiência, pela presença. Que Deus nos abençoe.